Bom dia, meu querido, mais um programa Tempo de Reconstruir, programa da Igreja Batista Atitude Central da Barra. A nossa igreja fica aqui na Barra da Tijuca, ao lado do condomínio Pontões. Se você quiser nos visitar, hoje tem culto às 11 da manhã e às 19 horas. Como é que eu faço, pastor? Muito fácil. Se você seguir as estações do BRT, a estação Pontões Barra Sul, entrando na rua em frente à estação Pontões Barra Sul, 50, 60 metros, muito pertinho. Muito pertinho. Você desce do BRT e já vai lá. Quem vem de carro, nós temos um amplo estacionamento. Você é nosso convidado e eu tenho certeza que se você vier aqui estar conosco hoje, você será grandemente abençoado. O programa de hoje nós teremos um louvor gostoso do Ministério Igreja Batista Atitude, é o Ministério de Louvor da nossa igreja, cada canção maravilhosa. Aliás, o nosso CD está à venda nas lojas aí. O nosso CD saiu pela MK. Você pode ligar para a MK e comprar uma caixa para a sua igreja. Muitas equipes de louvor do país estão usando essas canções, porque todas as músicas do nosso CD são congregacionais. Meu Deus, que alegria ver isso acontecendo. Que alegria ver pessoas cantando Nada Temerei, cantando e vibrando pelo país afora. Que Deus faça uma grande revolução de fé, de ousadia, de esperança na sua igreja, querido. É a minha sincera oração. Pastor, que Deus abençoe a equipe de louvor da sua igreja e que eles sejam realmente ministros de Deus, apoiando o seu ministério. De todo o coração que eu falo isso. Bem, no programa de hoje também teremos uma mensagem falando sobre essa campanha de amor que estamos fazendo aqui no programa Tempo de Reconstruir. E logo depois, uma palavra direta sobre a crise. Estamos vivendo um tempo de crise, crise aqui, crise acolá, as pessoas estão ficando desempregadas. Quero dar uma palavrinha sobre crise. Você está vivendo alguma crise? Não pode perder a palavra direta que tenho para o seu coração. Não sai daí, eu já volto. Aqui declarar a palavra tem poder, minha boca vai gerar o que eu preciso ver, proclamar e atrair o melhor de Deus pra mim. Pela fé eu posso ver o inédito de Deus. Fé que traz a existência. Fé que traz à existência aquilo que se espera. É a ponte que me leva à terra da promessa. Basta uma palavra com emissão de fé e o impossível vai acontecer. Você pode erguer as suas mãos e dizer assim, ó. Oh, oh, oh. Eu vivo o futuro que a fé manifestou. Diga! Eu vivo o futuro que Deus me preparou. Eu quero que você declare isso com muita autoridade. Fé que traz a existência. Diga! Fé que traz à existência aquilo que se espera. É a ponte que me leva à terra da promessa. Basta uma palavra com emissão de fé e o impossível vai acontecer. Diga! Oh, 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 com as mãos. Oh, oh, oh. Eu vivo o futuro que a fé manifestou. Oh, 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 oh. Eu vivo o futuro que Deus me... Oh, 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 oh. Eu vivo o futuro que a fé manifestou. Oh, 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 oh. Eu vivo o futuro que Deus me preparou. Profetize vitória sobre a sua vida. Venha ser impactado pela palavra de Deus e pelos louvores proféticos que abençoam todas as nações. A Quarta Profética acontece toda quarta-feira, às 19h30, sob a direção dos pastores Emerson Pinheiro e Fernanda Brum. Fique agora com a mensagem de Deus para o seu coração. O tema é amor. Por que você não liga para algumas pessoas agora, demonstrando o seu amor, dizendo: o pastor Josué Valandro Júnior vai estar falando agora sobre amor. Eu quero dedicar essa mensagem a você. Faça isso. Manda um WhatsApp para o seu grupo de WhatsApp aí. Divulgue a palavra de Deus.
Nunca se arrependerá alguém que promover a palavra e o amor de Deus ao coração de alguém. Ninguém que faz isso vai se arrepender. Faça isso agora e mais gente vai compartilhar conosco dessa palavra forte. Daqui a pouco, a palavra direta, quando falarei sobre esses tempos de crise que estamos vivendo no nosso país. Não sai daí que Deus tem uma palavra para você. Meus amados irmãos, ele agora é perseguido e ele agora teve que fugir. E Saul está percorrendo o reino inteiro querendo pegar Davi e matar Davi de qualquer jeito. E a passagem que eu tenho aqui é uma passagem que vai tratar de um momento da história de Davi, no meio dessas fugas e dessas tentativas de se esconder. Ele finalmente diz: no território de Israel, eu não consigo me esconder de Saul. Sabe o que ele faz? Ele vai em direção a uma outra terra. Ele vai em direção a um outro lugar, um outro reino, pensando: lá Saul não pode me pegar. Só tem um detalhe: ele foi para lá, ele estava maltrapilho, ele não estava com roupa de general, ele não estava agora com as armas de general, só que ele foi reconhecido. E quando ele foi reconhecido, diz o texto que alguém comentou: esse aí não é aquele que detonou a gente em outras guerras? Esse aí não é aquele que tripudiou da gente, que esculachou, que venceu? E Davi, nesse momento, ele tem uma ideia, uma estratégia. Foi loucura minha vir para um terreno do inimigo. Já que foi loucura, deixa eu fingir de louco. E Davi começa a babar. E começa a riscar as portas. E babar. Imagina a cena, gente. Um camarada que era um general de Israel, agora babando. E diz o texto que a baba corria pela barba dele, e ele riscando parede, babando e tal. E alguém pegou para levar lá para o rei matar Davi. E quando o rei vê aquela cena daquele homem babando, o texto não fala se também estava fazendo muito mais coisas, mas eu acho que ele aprontou. Eu acho que ele se urinou. Eu acho que ele ficou dando peteleco na orelha, pulando, que nem um macaco. Ridículo. Quando você não pensa na estratégia de fuga do seu problema, você pode fazer um papel ridículo. E você pode ir para o terreno do inimigo. E você pode depois fazer coisas loucas. Porque quem não planeja a fuga dos seus problemas, depois para tentar consertar uma fuga mal feita, pode ter que fazer loucuras. E aí você vai se enrolar mais ainda. Ele agora começa a fingir de maluco. E aí o rei fala para ele, fala para o pessoal: gente, esse cara agora é maluco, eu prefiro deixar ele por aí maluco. Porque é humilhante para todo mundo saber que esse pessoal de Israel, que um dia venceu a gente, agora é maluco, não vale nada, é um bando de Zé Ruela. Deixa esse cara ser humilhado. Aí Davi fica fingindo de maluco, e babando e cuspindo para cima. E quando ele vê que não tem ninguém na cola dele, ó. E quando ele vai embora, ele se preocupa com os pais dele. Ele vai deixar os pais dele num outro reino, em Moabe. Mas ele mesmo não tinha paz para estar ali. E ele procura um lugar para se esconder. E o lugar que ele procura é uma caverna. Querido, Davi retirou-se dali e se refugiou numa caverna. É o que nós lemos no versículo 1 do capítulo 22. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. O que a caverna representa? O que a caverna nos diz? A caverna é quando as esperanças se esgotam. É quando parece que tudo conspira contra você. É quando parece que ninguém acredita na gente. Nem a gente acredita na gente.
É quando as melhores definições que temos para o nosso momento são buraco, fundo do poço, está tudo perdido, já era, não tem mais jeito, fim do túnel. Em resumo, a caverna significa a depressão. Porque a pessoa deprimida pode ter todas as possibilidades ao redor dela, mas ela acha que é o fim do túnel, não tem mais jeito. Ela tem dinheiro, ela tem amigos, ela tem gente que a ama, ela tem uma boa casa, ela tem uma boa família, mas ela compreende dentro dela que o fim do túnel chegou. A caverna é um simbolismo claro da depressão, doença de causas variadas que podem ser emocionais e físicas, tem sintomas bastante nocivos para a vida e para a alma, e provocam cansaço, desânimo com a vida, desejo de fuga da realidade, e muitas vezes a depressão gera também a criação de um mundo paralelo. A gente começa a enxergar as coisas dentro de uma ótica nossa. A gente começa a achar que gente não gosta da gente, a gente começa a achar que gente está roubando a gente começa a achar que tem gente que não quer nos apoiar, e a gente começa a criar um mundo paralelo, porque a depressão também faz com que a gente veja tudo de forma negativa. Eu não sei se na sua vida existe alguma coisa assim hoje. Eu não sei se tem alguma área da sua vida que parece que você está na caverna, ou se toda a sua vida está na caverna, porque você está desanimado, você está em depressão, você está angustiado, desesperançoso sobre esse tema, ou sobre a sua própria vida. O que nos leva para a caverna? O que pode levar alguém que não está a entrar? E o que pode levar alguém que está na porta e mais profundo da caverna? Primeira coisa, preocupação com a vida material. No capítulo 19, volta um pouquinho, no versículo 9 e 10, nós lemos assim: mas um espírito maligno, mandado pelo Senhor, apoderou-se de Saul, quando ele estava sentado em sua casa, com sua lança na mão, enquanto Davi estava tocando harpa. Saul tentou encravá-lo na parede com a sua lança, mas Davi desviou-se, e a lança encravou na parede, e Davi conseguiu escapar na mesma noite. Queridos, Davi está desempregado, Davi está sem fonte de renda, Davi está fora dos seus relacionamentos, onde ele poderia procurar algum tipo de ajuda. Quando ele foge, ele não tem mais nada que mantenha a sua vida em estabilidade, o seu mínimo necessário para a sua sobrevivência. Nós estamos vivendo um tempo em que muito se fala de crise no país, e infelizmente muita gente ficou desempregada mesmo. Mas aqui na igreja a gente adotou um lema: crise, decidi não participar. Crise, decidi não participar. Aqui na igreja adotamos esse lema, por quê? Porque vamos fazer da crise a nossa oportunidade de rever a otimização dos processos da nossa vida, a otimização dos processos do nosso trabalho, de reavaliar nosso relacionamento com os nossos funcionários, com os nossos patrões, com a nossa família. Crise, decidimos não participar, mas pegar carona nesse momento de reflexão para crescer. Meus amados irmãos, preocupação com a vida material leva para a caverna. Eu conheci um homem que tinha um belo apartamento em Vila Isabel. Esse homem tinha um bom dinheiro no banco, ele tinha uma aposentadoria suficiente para ele ter tudo que precisasse, ele tinha um bom plano de saúde, mas, meus queridos, se você fosse conversar com ele, com 3 minutos, ele já estava choramingando e dizendo: eu estou muito preocupado, olha, as coisas estão ficando muito caras, está muito difícil. Eu conheci um outro homem que era gerente de marketing de uma empresa, de uma companhia farmacêutica, e durante muitos anos a gente perguntava: como é que estão as coisas? Sempre a resposta era a mesma: nossa, está uma maior crise, estou com o maior medo de ser mandado embora. Ele viveu 10 anos numa função de liderança na empresa, achando que a bola da vez para ser demitido era sempre ele. Gente,
que medo, que crise. A preocupação com as coisas materiais faz muita gente perder o prazer dos momentos. Por isso que tem um pessoal que não tem nada, não tem carro, não tem casa, não tem tão, mas vive bem, rapaz. Anda de chinelo, sem camisa, bronzeado. Numa boa. Vai fazer o que amanhã? Não sei. Ele ganhou o suficiente para manter as coisinhas dele, está numa boa. Eu não estou dizendo que você tem que adotar esse estilo de vida. Só estou dizendo que a preocupação excessiva com as coisas materiais te adoece, te aprisiona numa caverna, e você deixa de usufruir até o que tem. E adoece. E ainda que você venha a ter muito, depois esse muito nem paga a conta da doença que você gerou. Em segundo lugar, o que nos leva para a caverna? Isolamento. No capítulo 22, versículo 1, diz que ele foi para a caverna. Caverna é lugar de ficar sozinho. Quem é que quer ficar na caverna? Um lugar legal para fazer uma sociabilidade, fazer uma festa, um churrasco. Aonde? Na caverna. Lugar legal para fazer um piquenique. Aonde? Na caverna. A gente, os morcegos, aranhas, uma sucuri. Olha que delícia. Isolamento. Ele está longe da família, ele está longe da mulher dele, ele está longe dos filhos dele, ele está longe de todos. Se você for ler no capítulo 19, você vai ver que ele agora está distante da esposa dele, Mical. Se você ler no capítulo 20, versículo 1 a 3 e 41 a 43, você vai ver que ele tinha um grande amigo, Jonatas, que era filho de Saul, e Jonatas era uma amizade muito forte. Ele agora não pode ter contato com Jonatas, porque se o pai vê Jonatas com ele, Jonatas corre risco de vida. Sabe quando você está sozinho numa situação, a pessoa que você mais confiava não está podendo te atender, ou se mudou, ou por uma besteira vocês brigaram? O isolamento leva à depressão. Aqui na igreja a gente trabalha com as células, a gente trabalha com os grupos de relacionamento, e tem gente que fala assim: mas eu não quero, porque eu não quero abrir minha vida, eu não quero me expor. Você não é obrigado a fazer nada, mas uma coisa que você tem que ter à sua disposição é a possibilidade de usufruir de relacionamentos. Ninguém se basta. Deus não planejou para ninguém aqui uma vida em que você não compartilha seus defeitos com ninguém, nem suas virtudes com ninguém, e você não ajuda ninguém e ninguém te ajuda. Nós somos feitos para ser seres interdependentes, está na constituição do nosso ser. Somos seres sociais. Agora, se você não tiver relacionamentos na igreja, você vai ter em algum lugar. Se você não tiver amizades profundas na igreja, você vai ter em algum lugar. Se você não confiar em ninguém que ama a Deus, você vai confiar um dia em alguém que provavelmente não ama. Se você não gostar de ter os irmãos em Cristo na sua casa para comer aquele churrasquinho de gato, ou quem sabe aquele feijãozinho amigo num dia frio, se você não quiser, provavelmente em algum momento vai entrar algum outro tipo de pessoa, algum outro tipo de circunstância, porque a gente uma hora precisa, e a gente pode aportar no lugar que não vale a pena, em alguém que não ama você pelo que você é, mas pelo que você tem, em alguém que não se aproxima pelo que você é, mas pelo que você pode fornecer, etc, e etc. Tem muita moça que está mendigando amor. E por que está mendigando amor? Quando o rapaz quer passar a mão, ela deixa. Por quê? Porque, não vou ficar sem namorado. E se eu não deixar, ele não vai querer ficar comigo. Se ele não quiser ficar com você, porque você não deixou ele passar a mão em você, querida, deixa esse vagabundo embora. Porque ele vem conhecer uma moça aqui dentro da igreja, e ele está querendo passar a mão nela. Ele conheceu alguém aqui, ele devia estar querendo conhecer uma mulher de Deus. Estava só testando, pastor. Só testando para ver se é mulher de Deus mesmo.
Nós temos que aprender a priorizar as coisas que Deus nos dá como prioridade, família. E para fazer família tem que começar com construção positiva, correta, honesta, integridade, um passo de cada vez, cortejo, diálogo. Amados irmãos, isolamento leva a depressão. Outra coisa que leva a depressão, sabe o que é? Negativismo. Gente, quanto negativismo. As pessoas falam assim: ai meu Deus, que problema, não. Na nossa reunião de pastores lá, quando alguém está um pouco mais afoito, falou: problema, nós somos resolvedores de problema. Qual é o problema? Qual é o problema? Não, porque a bomba atômica. Opa, como é que vamos resolver o problema da bomba atômica? Querido, a vida é feita da descoberta de solução para problemas, é isso aí mesmo. Os problemas vêm e a gente tenta resolver, e a gente resolve, alguns, outros a gente pede ajuda aos universitários, outros a gente nem pede ajuda, aparece alguém para ajudar, e a gente vai superando problema sobre problema, e a gente vai descobrindo que nenhum problema pode pedir a gente ter esperança. 90% das coisas que você se preocupa não acontecem, e as 10% outras que você se preocupa não acontecem na intensidade que você imaginava. Mas tem gente em depressão pelo que pode acontecer. Ai, a crise, estou com medo de ser mandado embora. Mas você já não é aposentado? É. O nervosismo é tão grande que a gente perde a consciência dos fatos. Olha o que ele vai falar em 1 Samuel 20, versículo 3. Ele diz assim: estou a um passo da morte. Davi considera que ele já está indo para a morte, não vai ter jeito, já era. E meus irmãos, vamos combinar uma coisa? Você está cheio de problemas, você vai para a caverna? É na caverna que você vai achar solução? É na caverna que você vai achar quem te ajude? Vai viver de quê na caverna? Vai plantar o quê na caverna? Vai comer o quê na caverna? Você procurou um lugar terrível para se esconder. Mas tem mais uma coisa que gera depressão, que são os traumas. Era um garoto feliz, brincava com os animais, cuidava dos animais, agora ele é um fugitivo. E você? Qual é o teu trauma? Você era uma moça feliz, bonitinha, cortejada, mas agora você não consegue sorrir. Você era um cara alegre, jogava pelada na rua, arrebentava o dedão, chutava lá o meio-fio e era feliz. O dinheiro que você tinha só dava para comprar aquele cachorro quente, aquele sem batata palha, sem ervilha, sem maionese, negócio sofrido, e você brincava, ria, encarnava, ria da tua pobreza. Que o nosso povo é um povo tão alegre que a gente ri da nossa pobreza. Os caras roubam a gente faz piada, os programas, né? Os programas de humor. Queridos, os traumas. No capítulo 21, versículo 3, Davi chega num lugar e ele pede um pão. O cara morava no palácio, se alimentava das iguarias do rei, ele agora não tem um pão para comer. Talvez você tenha passado escassez de alguma coisa. Escassez de alimento, escassez de carinho, escassez de compreensão, falta de um emprego. Qual é o teu trauma? O que esse trauma está fazendo contigo? Está te isolando? Está provocando negativismo? Você acha que para todo mundo as coisas dão certo, só para você que deu errado? Eu tenho uma boa notícia para você: está todo mundo ferrado. E está todo mundo numa boa. Depende de como eu vejo o meu momento. Hoje eu estou num momento difícil aqui, mas eu tenho também potencial, eu tenho também saúde para poder tentar ter um novo momento. Que bom saber que a questão de estar numa situação difícil ou boa depender da minha atitude. Que bom saber que tem gente que está numa pindaíba danada, mas está lutando e de repente ele acontece. Quantas pessoas que você conhece que foram muito massacradas, passaram humilhações e deram a volta por cima? Amados irmãos, uma última coisa que gera depressão e eu quero falar.
é que o medo gera depressão. Ele estava com tanto medo de Saul, que ele foi fugindo, entrou no terreno do inimigo, entrou numa área proibida. Ele já tinha guerreado ali, ele já tinha matado gente ali, e mesmo assim, ele ficou diante do rei de Gate. Que perigo! Por causa do medo. Por causa do medo, a gente faz um monte de coisa que a gente nunca faria numa consciência tranquila. Por causa do medo, você faz acordos que você não deveria fazer. Você quer que eu te diga uma coisa? Toda vez que alguém fala assim, cara, vou fazer isso aqui, mas é para fazer agora. Se não assinar agora, não tem mais jeito. Perdeu o negócio comigo. Eu não tomo nenhuma decisão importante sem uma coisa que eu vou te falar agora, que mudou a vida de muita gente, esse conselho. Nunca tome uma grande decisão sem uma noite de sono. Com uma noite de sono, Deus fala contigo em um sonho. Com uma noite de sono, Deus fala contigo no teu pensamento. Com uma noite de sono, você tem tranquilidades, você tem armazenamentos emocionais para poder enfrentar um momento. Com uma noite de sono, você consegue mudar o panorama, porque você passou pela noite, pelo dia, é um outro quadro, e um outro quadro também mexe com o teu emocional e te ajuda a pintar um outro quadro sobre a situação. Nunca tome uma grande decisão sem uma noite de sono. Amados irmãos, ele estava com medo, o medo paralisa, o medo adoece. Pastor, isolamento, negativismo, trauma, medo gera depressão. E quando é que a caverna parece a única alternativa? E o que eu posso aprender quando a caverna vira a única alternativa? É isso que eu quero responder rapidamente agora. Quando a caverna parece ser a única alternativa, quando uma desesperança, uma depressão, uma angústia profunda, uma insatisfação profunda tomar você, saiba algumas coisas. Primeiro, ir para a caverna não significa que você não seja um homem ou uma mulher de Deus. Ir para uma caverna significa que você é agente. Quem foi para a caverna? O homem dos louvores da harpa. Quem foi para a caverna? O cara que foi escolhido por Deus para ser o rei. Quem foi para a caverna? Um filho dedicado ao seu pai. Quem foi para a caverna? Um vencedor em grandes batalhas em prol do seu reino. Quem foi para a caverna? Um cara fiel ao seu rei, ao seu líder. Quem foi para a caverna? Um cara bom, um cara do bem. Ir para a caverna significa que você é agente. Aceite que você pode ter caído lá, mas não aceite que você tem que permanecer lá. As circunstâncias da vida nos pegam desavisados, não mandam e-mail, olha, estou chegando, senão a gente fugia. E uma coisa maravilhosa é não saber o futuro, né? Porque a gente não sofre antecipadamente por algumas coisas que vão acontecer, porque o dia mau faz parte da nossa vida. Segundo lugar, quando a caverna, a depressão, a angústia parece ser a única alternativa, saiba que quando somos reduzidos a nada, não significa que o Deus soberano quer extinguir nossa vida. Ele só quer redirecioná-la. Deus não estava querendo acabar com Davi porque ele chegou no fundo do poço, ele chegou no final do túnel, ele chegou na caverna. Não! Deus está dizendo, não é hora de pôr fim à vida, é hora de um novo começo. E foi isso que ele fez com Davi. Foi na caverna que começou a retomada da vida de Davi. Foi na caverna que ele encontrou os homens que nós lemos agora há pouco, que foram para a caverna, e esses homens foram para lá e começaram a se aliar a Davi, se tornaram grandes amigos de Davi. Eram homens desesperançados da vida, eram homens amargurados com a vida, eram homens que ninguém dava mínima por eles, e eles se uniram à dor de Davi. E ali Deus começou um novo projeto em Davi, em que ele começou a triunfar até tomar o reino de Israel. A caverna não quer dizer o teu fim, significa redirecionamento. Repita comigo: redirecionamento. O que Deus quer redirecionar na sua vida?
O que a tua angústia, a tua dor está dizendo? Ó, você precisa repensar e rever a forma de agir nessa área da sua vida. Em que área que é? Terceiro lugar, quando a caverna parece ser a única possibilidade, quando isso acontece, saiba que os momentos difíceis podem ser instrumento para unir nossa família de verdade. Dá uma olhada só, Davi foi rejeitado pelo pai, quando o pai foi escolher quem ia ser, achou quem seria o rei, não foi? Foi preterido, esse é um garotinho, é o último. Depois, quando Davi vai lá visitar os seus irmãos que estão lutando contra os filisteus, e ele chega lá, e ele vê o grande gigante Golias, afrontando o exército de Israel, o que os irmãos dele falaram para ele? O que está fazendo aqui, moleque? Está falando que vai enfrentar o gigante, quer aparecer? Você sempre foi assim, está metidinho, moleque. Quem você pensa que é, moleque? Está se achando, foi ou não foi? Eu não li os textos, o livro todo, mas quem conhece um pouco da história sabe que foi assim. Os irmãos não tinham carinho por ele, talvez até pelo fato dele ter sido escolhido rei, e não aqueles irmãos. Mas olha o que acontece no capítulo 22, versículo 1. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Às vezes é na caverna da tua vida que a família se encontra. Às vezes a família não se encontra para uma festa, mas no dia da morte de alguém, está todo mundo lá, sim ou não? Às vezes uns irmãos não chamam o outro para comer um arroz com feijão e um ovo frito, gema mole em cima, aleluia. Não chama, mas tem um dia que eles vão ter que almoçar junto. Por quê? Porque é o dia que morreu a mamãe. Aí os barbados, tudo casado com seus filhos, eles vêm, aí eles se encontram. Aí vai lá aquela tia mais velha, vai lá na cozinha, faz uma macarronada bolonhesa, todo mundo lambe os beiços, lambe os pratos, lambe o chão. E eles se encontram, porque na caverna a família às vezes se encontra. Quantos maridos que descobriram amor pelas suas esposas no dia da dor? Eu amo minha esposa e eu casei com a minha esposa, porque eu a amo. Mas teve um dia em que tinha um bebê nosso no ventre dela, nosso primeiro filho, e eu todo bobo, você pai, olha só, que legal, beleza. Aí eu comprei naquela época, era aquela fita, né, grande para filmar. Aí eu peguei aquela fita e levei lá para o médico, para ele botar na máquina de ultrassonografia e poder filmar o bebê, o batimento do bebê, tum, 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 tum. Uma vez Flamengo, já no ritmo. Aí eu falei, pô, beleza. Aí eu levei a fita. Aí na hora que a gente foi gravar, ele foi, pegou a fita, aí tirou. Aí eu não entendi nada. Eu falei, ué, deu problema na máquina? Eu não entendi nada. Aí ele virou e tirou, não, eu vou ver mais uma coisa aqui. Aí eu virei para ele e falei, ô doutor, está acontecendo alguma coisa? Ele falou, não, que o bebê não está no tamanho que deveria. O bebê estava morto. Aí você pega a tua mulher, tem um negócio morto dentro dela, você não entende nada de medicina, fica com medo de infeccionar, porque sempre tem uma tia para ligar e falar assim, olha, cuidado, hein, porque deu uma infecção, olha, já morreu a mãe também. Aí você pega a tua mulher, vai na obstetra e tal, e você marca curetagem. Aí você chega lá no hospital, ela marca com você, de manhã ela chega 10 horas da noite. Pensa num dia desesperador. Aí quando chega 10 horas da noite, ela chega, finalmente é a hora que ela vai operar a tua mulher para arrancar o que você queria. Aí você pega, começa a empurrar a maca com a tua mulher, aí você vai empurrando, aí chega uma hora que tem uma porta assim, centro cirúrgico, proibida a entrada de pessoas não autorizadas. Aí naquele momento a porta abre, alguém assume o teu posto de empurrador de maca, e você está falando assim para a tua mulher assim, amor, vai ser rapidinho, fica tranquilo, toma aqui, hein?
Amor, vai lá, não, Deus está com a gente, beleza, fica tranquila, nosso Deus é fiel, amém, aleluia, pá. Fechou a porta. Você vira para o lado e o teu pai está ali. E você faz. Desesperado. E aí você descobre que você ama aquela mulher. Aí você descobre que você enfrenta qualquer um por aquela mulher. Aí você descobre que se tocar nela, tocou em você. Você tem que saber que muitas vezes a caverna é quando a família se encontra. Teu filho quer te encontrar na caverna que você vive. Tua mulher quer ter o amor de volta na caverna que você está vivendo. Em quarto lugar, quando a caverna parece ser o único caminho, saiba que a caverna é talvez a única chance de colocarmos nossas necessidades tão somente diante de Deus. A caverna é a única chance de colocarmos as nossas necessidades totalmente diante de Deus, porque na caverna tu não tem amigo para te ajudar, na caverna você não tem banco para te emprestar, na caverna não tem mercado para você buscar comida, na caverna você não tem nada, você só tem uma coisa, aquilo que você aprendeu com a tua mãe, aprendeu com um amigo, aquilo que você ouviu numa canção, e você fala: Deus, eu não tenho a quem recorrer, tem misericórdia de mim. Só tem o Senhor. É na caverna que muitas vezes a gente aprende que ainda que tudo falte, teu Deus não vai faltar. Ainda que todo mundo te deixe, Deus não vai te abandonar. Ainda que tudo dê errado, com Deus pode dar certo. É na caverna. Porque enquanto você ainda tem uma possibilidade, nós temos a mania de nos apegar a qualquer outra coisa, menos a Deus. Nós temos a mania de escolher aonde estão as melhores fontes para a gente, e nós não queremos que a melhor fonte seja a única e suprema fonte, que pode tudo em todos em qualquer tempo, que é a presença poderosa do Deus vivo. Nós temos um pecado violento na nossa vida, o nome desse pecado é independência. Algumas pessoas perguntam: como é que essa igreja cresceu desse jeito, tão pouco tempo e tal, qual é a estratégia? Eu falei: cara, a estratégia eu não sei, porque tem muita igreja que cresceu de outro jeito. Eu só sei de uma coisa: Deus fez. Deus fez. Mas em último lugar, quando a caverna parece a única chance, saiba que Deus é especialista em mandar as respostas de formas imprevisíveis. Deus é especialista em mandar resposta de forma imprevisível. Gente, capítulo 22, ele foi para a caverna no versículo 1, não foi para a caverna? Para se esconder. Agora no versículo 2, também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Querido, ele pensou que estava escondido, todo mundo sabia onde ele estava. Todo mundo sabia. Vai lá ver o Davi hoje. Todo mundo sabia. Não adianta tentar se esconder. Você tem que enfrentar e procurar parceiros para enfrentar, porque todo mundo sabe aonde você está se escondendo. Não adianta trancar-se no quarto, não adianta, porque a dor vai lá dentro. Então saia, porque aqui fora tem mais gente para te ajudar a sair da dor. Não adianta se trancar e falar: eu não quero que ninguém entre, eu não quero falar com ninguém. Não adianta, porque a dor não vai sair por causa disso. A dor sabe onde você está. Querido, todo mundo sabia. Aí foi chegando um, chegando o outro, chegando o outro. Começou a chegar só gente ruim. Quem é aquele ali? Aquele ali é o devedor da rua. Quem é aquele ali? Ah, aquele cara ali matou um cara porque mexeu com a mulher dele. Quem é aquele ali? Ah, pô, aquele cara ali é violento, pô, maior brigão lá. Começou a tomar cachaça, tomou pinga, olho de boi, velho barreiro. É um problema aquele cara ali. E aquele ali? Rapaz, aquele cara ali é um cara isolado, não fala com ninguém não. É um cara muito assim, sisudo, e ele não tem amizade com a família. E foi chegando um, foi chegando o outro, e começou a juntar aquele bando de gente esquisita, gente problemática, gente que ninguém dá valor. Pois é, se você ler a história de Davi, você vai ver que Davi virou líder deles.
e começou a capacitá-los no meio de uma caverna. Às vezes, você quer capacitar alguém, você quer formar alguém, e acha que precisa de um grande centro de treinamento, precisa de uma grande universidade. Você pode formar o seu filho na caverna que você está vivendo, porque caráter a gente não ensina com escola, fé em Deus a gente não ensina com faculdade pública, a gente ensina com vida, com um abraço, com um olhar e com Bíblia na mão. Davi começou a ensinar para aqueles caras a depender de Deus. Eles falaram: mas calma aí, o teu Deus te deixou na caverna? Davi falou: eu não sei, não estou entendendo muito bem não. Por que ele me deixou aqui não? E foi nesse momento que Davi escreveu o Salmo 142, onde ele diz assim: com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico. Com a minha voz, com o que me resta, eu clamo ao Senhor, eu suplico ao Senhor: Senhor, o que está acontecendo? Aqueles homens desprezáveis se tornaram, sabe o que? Eles foram denominados os valentes de Davi. Valentes de tal maneira que um dia o Davi estava com sede e suspirou alto, falou: ai, se tivesse uma água daquele tanque tão gostoso, daquele poço de água tão gostosa, geladinha. Para quê? Os caras entraram no meio do arraial do inimigo, cheio de inimigos, armados até os dentes. Os caras entraram de madrugada, foram no poço, arrancaram a água, pegaram a água e falaram assim: meu rei, aqui está a água que o senhor queria beber. Davi ficou tão assustado com a fidelidade, a lealdade, o amor daqueles caras que eram os complicados, que Davi falou assim: eu não sou digno de beber essa água, e derramou a água ao Senhor. Eu quero terminar essa mensagem com uma frase. Foi nesse ponto crítico da vida de Davi que ele tomou a decisão de não viver do passado. Ele aceitaria a situação do presente. O presente é: eu moro numa caverna, mas decidiu viver um futuro, dizendo: Deus tem uma promessa de um reino para mim. E você vai fazer o que hoje? Você vai fazer o que hoje? Aceite o seu momento, caramba. Aceite. Não é pecado estar passando dificuldade financeira, não é o fim do mundo estar enfrentando uma doença, não é só você que tem um problema no trabalho, ou um problema na família. Aceite: eu estou vivendo um momento. Aceite isso, porque quando você aceita, você diz: está acontecendo, então agora como eu posso agir? Não finja que não está acontecendo, está. Peça para Deus. Pastor, não sei se eu tenho fé. Pede para Deus, testa. Quem quer fazer isso agora? Curva a sua cabeça e faça uma oração comigo. Santo e eterno Deus, eu quero colocar a minha vida no teu altar, os meus problemas nas tuas mãos, e te pedir que teu Espírito Santo domine a minha vida. Ainda que uma área da minha vida esteja na caverna, ou só na porta da caverna, eu aceito que isso é natural, mas não aceito que precise permanecer assim. Senhor, me leva para onde o teu Espírito sonhou. Me abençoa, Deus. Coloca fé no meu coração, coloca valentes ao meu redor, que me motivem. Obrigado, porque essa palavra foi para mim, e é no nome de Jesus Cristo que eu oro. Amém. Querido, eu gostaria de orar com você agora. Queria pedir a Deus que trouxesse profundo amor ao seu coração. A gente sempre fica esperando que comece por alguém a mudança da nossa vida, da nossa família, do nosso ambiente. Não espere por ninguém, comece por você. Que tal você ser o agente do amor?
Que tal você ser o agente de esperança? Que tal você, independente de estar recebendo ou não esse amor, ser um promotor de amor que venha impactar o coração de outra pessoa? É nisso que eu creio. É sobre isso que eu quero orar com você agora. Eterno Deus, que o teu amor se revele sobre a vida dessa pessoa tão preciosa que ora comigo agora. Eu não sei quem são todos os que estão agora comigo orando. Talvez alguns estejam bem distantes da minha casa, bem distantes da minha igreja. Mas, Senhor, com certeza o Senhor os conhece. Que eles sintam agora que o Senhor os conhece. Que eles sintam agora que o Senhor sabe onde estão, o que sentem, o que pensam, o que necessitam. Senhor, derrama do teu poder, derrama do teu amor, derrama da tua influência sobre eles. Senhor, faz uma mudança radical no viver deles. Coloca a tua unção sobre eles. Senhor, que sejam promotores de amor tão ágeis, tão poderosos, que todos ao seu redor sintam e sejam estimulados ao amor. É a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Querido, hoje tem culto às 11 da manhã e às 19 horas. E você é meu convidado. Esteja conosco ali, temos muitos irmãos, muitos pastores para abraçar você, estar com você no culto de hoje. Você não pode ficar desiludido na sua vida, você precisa crer no poder de Deus. Te espero hoje aqui na rua Silvio da Rocha Poli, 751, aqui na Barra da Tijuca, no condomínio Pontões. Desceu da estação BRT Pontões, 50, 60 metros para sua frente, já fica a igreja, muito pertinho. Não tem como errar. Espero você, tá certo? E agora fique com a palavra direta. A palavra direta de hoje é sobre o tema crise. Minha pergunta é, você está vivendo alguma crise? Não se fala em outra coisa nesse país. Nessa nova fase do governo que estamos vivendo um tempo complicado. Escassez de água, escassez de energia, falta de emprego, o emprego crescendo a cada dia, pessoas com medo de seus negócios não fluírem, investimentos que estavam planejados, inclusive pela própria Petrobras, foram cancelados. Com isso, pessoas que compraram equipamentos, pessoas que alugaram escritórios, pessoas que investiram em fazer hotéis, em fazer estruturas para atender a demanda dos locais onde os investimentos seriam feitos, estão perdendo tudo, estão ficando desiludidos. Alguns estavam totalmente endividados, contando com aquilo que foi planejado, com aquilo que foi anunciado, mas os investimentos cessaram. Pior de tudo é que sem investimento não se tem novos empregos. Então, se os empregos que se tem hoje no mercado estão diminuindo e não se tem novos empregos, o que está acontecendo? Gente desesperada, gente queimando as gordurinhas que tem no seu orçamento e daqui a pouco não vai ter mais o que queimar. Mas eu queria dizer uma coisa para você. Em tempo de crise, nós precisamos ter a esperança. Em tempo de crise, nós precisamos ter a esperança de que a crise produz também oportunidade. A crise produz reflexão sobre o nosso dia a dia. A crise produz reflexão sobre os nossos gastos e os nossos investimentos. Por exemplo, uma pessoa ganha R$4.000 por mês e ela está toda endividada e agora diminuiu. Ela está ganhando só 3.000 e ela está preocupada, como é que eu vou fazer? Não sei como vou fazer, porque a crise me pegou e estão fazendo menos coisa agora que envolve os serviços que eu presto ao mercado. Bem, é nesse tempo que a pessoa tem a chance de rever quem são os seus colaboradores, para contratar uma pessoa que realmente está dando resultado para ela. Eu vou ficar com os melhores. Quem não está querendo trabalhar, não está levando a sério, eu vou tirar do meu staff. Eu vou trabalhar com os melhores. Pronto, já fortaleci minha equipe. Já é um bom indício. Porque uma pessoa que não leva a sério o trabalho, ela diminui o comprometimento de toda a equipe. Segundo, eu tenho que diminuir meus gastos.
E eu tenho uma boa desculpa. Qual é a desculpa? A crise. Às vezes eu não tinha força para falar com o filho, para pagar a luz. Não tinha força para falar com a mulher, para ela não comprar mais uma bolsa à toa. Eu não tinha força para falar com uma pessoa que trabalha comigo, que agora a gente tem que diminuir certos gastos que estavam acontecendo na empresa. Mas no meio da crise, eu boto a culpa na crise e agora eu tenho como exigir de todo mundo um aperto do cinto. Ó, tem que apertar o cinto, senão nosso emprego fica em risco. Isso é muito forte e as pessoas começam então a entender que tem que colaborar. É um momento para você melhorar a sua equipe, é um momento para você poder enxugar seus gastos. E aí é tempo também de pensar que alternativas eu tenho extra ao meu segmento de trabalho para levantar recursos. Muita gente, no momento da crise, ele monta outro negócio. E esse outro negócio vira o seu negócio principal. É aquela pessoa que trabalha ganhando 2, 3, 4 mil reais por mês e de repente vai montar um negócio lá de conserto de alguma coisa e daqui a pouco está ganhando 7, 8, 10. E ele vira uma pessoa especializada naquele segmento. É aquela pessoa que trabalhava num lugar ganhando 1.000 reais e de repente ele começou a vender alguma coisa de comida e agora está ganhando 1.500, 50% a mais. Querido, a crise também é oportunidade da gente ampliar a nossa visão, ampliar as nossas perspectivas, ampliar a nossa reflexão sobre os nossos potenciais, as nossas oportunidades, os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos. Não adianta eu investir no meu ponto fraco como sendo o meu alvo de vida. Eu tenho que aperfeiçoar meus pontos fracos, mas é nos meus pontos fortes que estão a grande chance de vencer a crise. Às vezes, no momento da crise, é que alguém vai fazer uma parceria com um colégio. Olha, eu presto um serviço para você aqui, e você dá uma bolsa para o meu filho. Querido, conforme o colégio, você já ganhou 1.000 reais a mais, porque aquele colégio é 1.000 reais, 2.000 reais, 800 reais. Então você já ganhou dinheiro, agregando apenas um serviço extra à sua vida. Tem várias maneiras, há várias formas da gente diminuir gastos e aumentar a receita. Pense nisso. Queria te provocar agora para que você pense como eu posso melhorar minha qualidade de vida no meio da crise. Deus tem saída. Pastor, no meio da crise está com goteiro na minha casa. Pastor, no meio da crise eu estou com dificuldade no meu carro. Você sabia que existem lugares em que são colocadas coisas que foram desmontadas de casas? Material de construção, janela, porta, às vezes com o toque de alguém que entende de organização de casa, você pode melhorar a sua casa pegando coisa usada, uma janela usada, uma porta usada, e o pessoal vai lá, descasca aqui, bota um vernizinho, então fica linda a casa. Há formas de fazer coisa bonita sem comprar coisa cara. Você sabia que existem peças também de reposição que são vendidas em ferro velho? Porque o carro vai para lá e eles desmontam. Tem peça boa. Às vezes o seu carro já é um carro antigo. Porque você vai botar uma peça também novinha. Tem várias maneiras de você diminuir o que você teria que gastar. Querido, saia do quadrado. Peça a Deus uma direção para você diminuir os gastos da sua vida, aumentar as entradas da sua vida. E não esqueça, o fiel a Deus tem a bênção de Deus. Coloque Deus no seu orçamento. Faça de Deus participante do seu orçamento. Ah, pastor, não gosto que ninguém fale disso. Querido, eu respeito você. Isso é para quem tem fé. Para quem não tem fé, não adianta falar. Para quem acha que o que ele colocar, abençoar o reino de Deus, ele vai ter prejuízo, não adianta falar, porque é fé. Agora, para quem provou e é o resultado dessa fidelidade a Deus, ver Deus promovendo sua vida, para ele você não precisa falar não, ele já conhece esse caminho, ele já desfruta desse caminho. Mude a sua percepção sobre a sua vida, sobre o seu recurso, sobre o seu dinheiro e sobre a sua convivência com as coisas de Deus. Deus tem que ser prioridade. Depois de Deus é
você, sua família, mas, querido, você precisa refletir sobre a melhor maneira de conduzir sua vida, sua família em tempos de crise. Primeiro Deus, depois da sua família, você não vai se arrepender de estabelecer esse nível de prioridades. Que Deus te abençoe, vença a crise. Amém. A minha família, meu Deus, edifica.